calar a boca e ficar quieto. Que para fins de esclarecimento é erro tratar apenas da morte do prefeito Celso Daniel. O número de mortos envolvendo apenas este caso chega a 11 pessoas, sendo que ao menos 8 já foram confirmadas a relação. A gente está tratando dos nomes das seguintes execuções por essa facção criminosa: Celso Daniel, o prefeito; Antônio Palácio de Oliveira, o garçom; Paulo Henrique Brito, testemunho da morte do garçom; Irã Moraes Rédoa, conheceu o corpo do Celso Daniel; Dionísio Severo, suposto elo entre quadrilha e sombra; Sérgio Orelha, amigo de Severo; Otávio Marcieri, investigador que ligou para o Severo; Carlos Del Monte Prints, o legista inclusive esse que eu conheci, tive a oportunidade de conversar com ele, e ele me disse que nunca tinha vomitado nenhuma vez em fazer em verificar um corpo. Foi a primeira vez que ele passou mal durante um procedimento. E que havia indícios, inclusive, de que Celso Daniel foi empalado. E ele não pôde colocar isso por medo. E é a primeira vez que eu falo isso publicamente. Eu acho que precisa constar. Infelizmente, a gente não vai conseguir confirmar porque ele foi assassinado. Então, é só a ponta do iceberg. Essa série de execuções podem ter sido apenas a ponta de iceberg de um esquema gigante construído pelo Partido dos Trabalhadores. Em delação premiada, o senhor Marcos Valério aponta diálogos que teve como processos o PT, que revelavam que facções criminosas, leia-se PCC, lavavam dinheiros em empresas de transporte urbano e jogos. Transporte urbano esse que o senhor Alexandre de Moraes teve relação de advocacia com essa empresa. E uma vez eu falei sobre isso em uma entrevista da relação do senhor Alexandre de Moraes com esse transporte urbano que tem relação com o PCC. Em seguida que eu saí dessa entrevista, Sóstenes, eu fui abordada por pessoas, senhores, que me entregaram uma carta dizendo que eu teria que pedir desculpas publicamente. E que eu fui tentar procurar esse vídeo hoje não existe na internet, era uma entrevista que estava sendo divulgada online. Não vou falar aqui sobre onde foi, porque essa empresa também está tendo problemas, essa empresa de comunicação está tendo problemas com o Supremo Tribunal Federal. E foi abordada e disseram o seguinte: você vai publicar esse pedido de desculpas hoje ao Alexandre de Moraes e não volte mais a falar do assunto. Eu fiquei calado durante 3 anos, isso foi há 3 anos atrás, mas eu acho que é importante voltar a falar, porque, sinceramente, a gente chegou num ponto em que não dá mais para ficar quieto e aguentar essas pressões. Hoje eu já tenho proteção da Polícia Federal, então me sinto à vontade para falar sobre a ligação do Alexandre de Moraes com o PCC. E o último tema que eu gostaria de tratar é sobre o último... Quai, seu app de vídeos curtos.